Então, voltamos agora com a terceira parte do nosso podcast e gostaria de passar a palavra, então, para o Cauê. Oi, boa noite. É um prazer falar com vocês também. Eu não falei nada até agora, estava quietinho. Mas eu achei interessante, queria falar antes de passar, de fazer a pergunta, que eu acho que eu sou a única pessoa aqui que nunca deu aula, né? Porque eu ainda não pude atuar como professor nem em particular, nem em escola, enfim. E então, para mim, quando eu começar a dar aula, eu já vou começar a dar aula a partir dessa nova perspectiva, assim, né, com esses novos questionamentos que a pandemia trouxe. E, e então, para mim, é muito importante, é bem importante essa pergunta que eu vou fazer para vocês agora, que é o que vocês acham, avaliando assim os resultados dentro da pandemia que vocês tiveram agora e pensando em relação ao futuro, como vocês acham que vai ser abordada essa questão, né, do ensino remoto ou dessa sensibilidade que a gente estava falando em relação aos alunos, né, o que eles têm acesso, ou no caso das orquestras e do coro, essa coisa da autoestima, né, de se gravar, que eu acho que para mim, pelo menos como aluno, foi uma coisa muito importante, né, começar a me gravar e me ver tocando para ter mais consciência de como eu tô tocando, de como eu tô, né? E eu acho que são pequenas coisas que a gente está adquirindo, né, aos poucos, vai para melhorar na educação em geral. Eu quero saber como vocês acham que isso vai ser abordado no futuro ainda, né? Quando acabar a pandemia, tipo, se acabar um dia de preferência, né? Podemos começar, então, agora pelo Diego. Diego, né? Isso. Eu esqueci de falar. Cara, eu acho que tem várias maneiras assim, de refletir sobre isso, né? Porque, sei lá, se teve uma coisa que a gente fez nesse tempo foi refletir sobre tudo, sobre as nossas condições de trabalho, sobre as condições de acesso, sobre muitas coisas, né? Então, eu acho que tem coisas muito positivas, assim, que até quando alguém falou antes em resiliência, assim, eu fiquei pensando nisso. A gente trabalha com arte e com educação, assim, tipo, é só a resiliência que a gente tem no nosso dia a dia, assim, desde sempre, né? Para no Brasil seguir trabalhando com arte e com educação, assim. Então, eu acho que tem isso. Então, acho que tem duas maneiras de se olhar, né? Eu acho que talvez até nos blocos ficaram talvez bem dividido, né? O primeiro bloco a gente falou mais sobre as dificuldades e no segundo a gente falou um pouco mais sobre os ganhos, né? Então, acho que tem essas novas maneiras, tanto da questão da tecnologia, da gente saber como chegar nas pessoas, que as pessoas podem ter acesso. Acho que todo mundo aprendeu muita coisa. Quando o Manfredo estava falando, eu estava assim, pensando muito nisso, né? A gente aprendeu a mexer em um monte de programa novo, um monte de plugin novo. Um, eu que dou aula para criança e eu não sou cantor, né? E eu tenho que estar cantando o tempo todo, né? Eu sou instrumentista, assim. Então eu aprendi a mexer no autotune, aprendi a mexer no Melodyne, em coisas parecidas e tendo que editar áudios muito ruins, com o ruído do cachorro, com o vizinho que grita, com o celular que não funciona direito. Assim como para quem participou do processo do outro lado, assim, né? Então, o aluno, o músico que estava se gravando, o coralista, ele teve que ser o seu próprio editor, ele teve que fazer a sua própria direção, ele teve que escolher o seu take, que são muitas coisas, né? Que eu acho que são experiências que são muito legais, assim, que dá talvez uma visão mais completa da coisa, assim, e uma certa autonomia. Então, acho que tem esses ganhos, assim, a gente acha que aprendeu várias coisas diferentes. Ao mesmo tempo, também, que tem uma visão um pouco mais pessimista, né? Que a gente vê como também isso ainda não é para todo mundo, assim, que esse processo, para quem conseguiu acompanhar de alguma maneira, ele foi muito, muito positivo, assim. Mas teve o aluno que não conseguiu acompanhar, como o professor está falando antes, teve o coralista
que não se sentiu à vontade para gravar, assim. Então, eu acho que isso também mostra algumas limitações do processo, né? Que a gente conseguia ter no caso do contato humano. Tem várias questões que, como a gente fala popularmente, né? Tem várias questões que a gente, nas nossas condições, a gente faz na raça, assim, né? Então, como ter um coro, como o coro da OSPA, da maneira que ele acontece, é uma coisa, assim, brilhante, assim, no contexto que a gente tem aqui, né? Como a gente consegue tirar, assim, grandes resultados com meios escassos, assim. Só que eu acho que também tem essa visão, assim, que a gente pode ter, né? Que a gente viu que teve muitos aprendizados que a gente conseguiu ter, mas que isso não é para todo mundo ainda. Isso ainda é uma coisa excludente, assim. Um, Muito com a coisa da questão por causa da questão da tecnologia também, né? São muitos meios, muitas ferramentas novas. Eu acho que a gente tem, posso falar para mim, assim, no caso, mas, tem muitos privilégios, assim, de conseguir chegar nas ferramentas, de conseguir ter o tempo e ter os materiais para entender como essas ferramentas funcionam. E muita gente não tem, né? Muita gente foi até uma parte desse processo e não conseguiu chegar. Então, assim como eu acho que tem muitos aprendizados positivos, também tem essa mais uma das reflexões a se fazer, né? Que isso não foi para todo mundo, assim, né? Não, foram muitas barreiras que a gente olha, que legal que a gente venceu. Tá, mas não foi todo mundo que venceu, então tem isso, assim, eu acho que muita coisa do que agora está se falando muito em ensino híbrido, né? Especialmente agora que está se falando na volta das escolas, mas que vão voltar aos poucos e tal. Então, só que eu acho que ainda é um grande ponto de interrogação, né, para mim, como isso vai acontecer e funcionar de uma forma que não seja excludente, né? Então, isso fica muito para mim, assim, as minhas emoções em relação a esse processo, elas são uma montanha russa, assim, diariamente, que é muito legal de o que a gente conseguiu fazer e como as pessoas conseguiram dar um jeito de fazer e que legal, mas ao mesmo tempo tu pensa, mas não foi todo mundo, né? Teve gente que parou na metade desse processo, assim, não conseguiu acompanhar esses diversos processos que a gente falou de fazer música, que eu acho que a gente ainda conseguia fazer de uma maneira muito de agregar, assim, sabe? De buscar a pessoa, assim. Até no caso do coro, assim, eu cantei eu tive no Expresso 25 por 6 meses, assim, né? Eu tive uma rápida passagem, assim. E eu realmente não conseguia acompanhar e tal, enfim, não era para mim, assim. Mas nos ensaios eu sempre achava alguém para apoiar a voz e tal, e daí conseguia dar um jeito, assim, daí a gente passava várias vezes. Aí tinha o cafezinho, que sempre, no caso do Expresso, né, o Pablo tinha que chamar a gente 15 vezes para voltar do cafezinho. Aí tu ficava mais à vontade, esse clima familiar, que eu acho que acontece em coro, acontece em orquestra, acontece em turmas, ele acaba te trazendo mais para o processo e aí acaba conseguindo tirar mais até numa questão técnica e motivacional do que tu teria normalmente e do que nesse caso tu vai ter ali sozinho no teu quarto, tendo que se gravar e ouvindo cada detalhe do que tu tá fazendo, e aí a gente sempre pensa mais nos problemas, assim. E eu acho que isso funciona, assim, guardadas as proporções, assim, para todos os casos, assim, tanto para como funciona para as turmas, assim, que eu dou aula, assim, tipo, tem no caso dos meios de acesso diferentes, né? Eu sempre peço para os alunos, eu mando o vídeo e peço para eles gravarem de volta, assim. Tem aluno que não consegue, assim, né? Tipo, tem uma pressão que por mais que a gente tente tirar, ela tem esse auto-julgamento que é muito mais forte, né? E aí, às vezes, eu vejo que num meet com todo mundo, rola muito mais fácil, assim. Alunos que nunca me mandam atividade, se eles tiverem que gravar, quando eles conseguem participar do meet, eles fazem. E que se fosse numa turma, a gente ia conseguir chegar muito mais, assim, né? Por causa dessa coisa do calor, do contato humano, assim. Então, eu acho que tem esses duas maneiras de olhar, e claro, entre esses dois extremos, ainda milhares de possibilidades entre eles, da gente olhar para essa situação, assim, que uma é muito legal e a outra é com muitos poréns. Isso aí. Realmente a gente fica muito empolgado, né, pensando nos cursos online, nas coisas que alguns colégios particulares estão fazendo, enfim.
alternativas que estão sendo buscadas, né? A gente acha muito legal, só que enquanto para algumas pessoas isso está indo muito rápido, tá indo lá para frente, tá estacionado ou regredindo, né? Para quem não tem acesso. Então, muito importante ouvir tu falar isso aí. Vamos ouvir o professor Carlos agora? Pode ser? Perfeito, Cauê. Bom, sobre essa perspectiva do que fica, né? Vamos pensar um pouco sobre isso. Existem vários aspectos que a gente tem que pensar. Um aspecto de critério, de organização, de trabalho. Uma das coisas que eu percebo claramente e que causa um certo transtorno para muita gente, que hoje você não está mais dentro de uma sala de ensaio, você não está dentro de uma sala de aula, né? Você está fazendo um trabalho e ele está gravado. Isso aqui, por exemplo, está gravado. Então você tem que ter responsabilidade no que você fala, né? Porque você não está falando alguma coisa que vá morrer dentro da sala de aula. A gente, na verdade, começa a ter um pouco essa responsabilidade que no início nasce com um certo desconforto, mas que depois a gente tem que parar para pensar, né, em que nível que a gente está atuando, né? Nenhum tipo de ensaio que eu tenho, estudo, né, não vamos chamar de ensaio, com orquestra e até com coro, ela é feita sem estar gravada. Está gravado. Ela está gravada, está tudo ali, né? Então a gente tem que ter essa responsabilidade. E isso está sendo interessante no sentido da qualidade, né? Hoje mesmo eu tive a questão da prática de canto coral, que além do coro eu dou aula de canto coral na URGS, né? Além da orquestra, eu tenho a aula de canto coral na URGS, e que a gente está, inclusive, trabalhando canto gregoriano, fazendo análise de canto gregoriano e cantando, experimentando canto gregoriano. E até nos trabalhos que eu tenho feito dentro da regência, eu tenho trabalhado a regência também do canto gregoriano como uma abordagem, e isso tudo está sendo gravado, tudo sendo analisado, e é uma situação complicada, porque a gente está falando coisas que são passíveis de discordar. A gente não está falando verdade absolutas. A gente está, inclusive, dentro de um ambiente acadêmico, né? E muitas vezes a universidade ela é isso. A universidade ela destrói teses para nascimento de outras, né? E a gente tem que ter essa consciência, essa clareza, essa serenidade para esse tipo de coisa. Então, isso é um aspecto. E hoje a gente fez, inclusive, um estudo de uma gravação que nós fizemos em cima de uma delas, que é o Kyrie da missa Orbis Factor, do canto gregoriano, né? Onde nós fizemos um confronto com cantos que são feitos por vários centros de liturgia e mostrando, fazendo uma comparação sobre o que nós produzimos e pelo que é feito, inclusive, dentro da Capela Sistina, dentro do coro da própria Capela Sistina, né? Então a gente fez essa análise, a gente faz então está sendo um leque e uma possibilidade de comparação, uma possibilidade de estudo e uma possibilidade de colocar questões de uma maneira muito ampla, né? E tem essa responsabilidade, né? Essa responsabilidade com o futuro, essa responsabilidade com o que você fala que não tem mais, não morre dentro de quatro paredes. Então esse é um aspecto. E parando por essa questão, né, até pensando um pouco, né, sobre até o que o Márcio Manfredo disse anteriormente, e Diego também acabou de dizer, né, uma das questões que ele acabou de falar, né, o Márcio fala da questão de aproveitar o momento para estudo, né, um momento para a gente aproveitar e se calçar cada vez mais. Isso é uma situação até um tanto interessante, importante, né, no sentido da gente se empoderar, né, dentro do nosso próprio tempo, né, para se calçar de maneira que às vezes a gente não consegue diante da vida atribulada, da vida corrida. Então acho que a gente agora começa a ter essa responsabilidade com essa nossa própria formação também. Isso é muito importante. E isso me leva a uma questão, para concluir um pouco essa fala, de o que nós revelamos e o que nós escondemos nessa fase de reclusão. Porque começamos conosco mesmo, nos escondendo dos nossos estudantes, dos nossos alunos, dos nossos músicos, dos nossos familiares, do nosso meio social. A gente se esconde um pouco. Mas o que é escondido junto com isso? E o que é revelado? Sabe? Isso é uma coisa muito interessante. Então, eu começo a pensar um pouco sobre esse aspecto, né? Dentro do aspecto social também. O que a gente traz à tona, né?
E aí eu faço uma reflexão com os músicos da orquestra, né, que no início de uma fala, né, quando a gente vê as paredes, né, às vezes a parede que a gente não gostaria de mostrar, que eu também tenho na minha casa parede que eu não gostaria de mostrar, né? Eu tenho, de repente, uma estrutura que às vezes a gente não gostaria de revelar, mas a gente está revelando as nossas intimidades, os nossos quadros, as nossas crenças, sabe? O que a gente revela, o que a gente não revela. Então, muitas dessas questões, elas foram trazidas para mim, até músicos, estudantes confessando momentos de depressão, momentos de dificuldade, sabe, momentos de não dar conta daquilo que está vivendo. Então a gente começa a revelar uma questão humana que até então estava escondida. A gente vê o artista, inclusive eu estou repetindo uma discussão que nós tivemos ontem, porque com essa reflexão nós abrimos dentro da própria URGS, com a orquestra, uma ação, uma parceria com o Instituto de Psicologia, onde os nossos músicos estão trabalhando a questão da saúde mental. Entendeu? Isso é uma coisa muito importante. E foi levantada uma questão muito séria, né? O músico, ele vive no palco. A gente olha o músico dentro do palco e a gente já tem a predisposição de aplaudir, né? Independente de qualquer coisa. Então você está vendo aquele músico no palco e só que esse palco ele acabou. E às vezes está o músico dentro da sua casa, dentro de uma situação complicada, dentro de uma situação profissional que está sendo cada vez mais bombardeado, e ele tem que resistir. Aí vem a palavra do resistir, né? E que aí eu acrescento também uma palavra de reexistir, que é uma resistência com adaptações também, né? A gente tem que pensar nisso. E essa resistência nunca pode ser uma acomodação, ela tem que ser sempre uma resistência ativa, uma reexistência, que realmente a gente possa propor novas alternativas. Então, me vem muito isso na cabeça, né? A quantidade de músicos que sofreram com a questão de depressão, com a questão de repente, não estar fazendo música em conjunto, o fato da gente não sentar com um colega lado a lado para tocar junto, né? O que isso está afetando, e olha como isso está afetando, sabe? O fato da gente não estar, sabe, o músico da orquestra veio dizer para mim, fala, gente, eu estou sentindo falta de abraço nessas reuniões de psicologia. Então, isso está sendo importante, no meu caso, para pensar o que vai ficar realmente nesse sentido humano, a partir do momento que a gente voltar para as nossas atividades presenciais, espero que seja em breve, né? Como é que a gente volta? O que a gente vai realmente valorizar com isso, né? Talvez a gente vai valorizar uma relação muito mais saudável. Eu acredito que nós teremos os nossos coros e as nossas orquestras muito mais dispostos, com muito mais reflexão sobre as suas práticas e com muito mais sede do convívio humano. Eu acredito que a coisa vai ser levada muito para esse lado. Então, eu acho que é um pouco essa reflexão que eu gostaria de trazer. O que fica, o que é revelado e o que é escondido com essa pandemia. E aí, só finalizando, uma questão das gravações que a gente tem feito, né? Eu comecei a trabalhar, vamos gravar só o áudio, né, com a orquestra. Vamos gravar só o áudio, cada um grave o áudio do lugar que quiser. E depois vamos gravar o vídeo aonde vocês quiserem. E aí as pessoas começaram a gravar vídeo em alto de montanha, dentro de piscina, quer dizer, de piscina não, mas gravar o vídeo em lugares diversos, que aí isso deu um ar diferenciado para essa prática, né? Da pessoa poder gravar o áudio em casa, no lugar que tem uma boa acústica. Vou gravar o áudio, mas o vídeo eu vou pegar uma visão bacana de algum lugar, de alguma parede que talvez não tenha uma questão acústica muito boa, mas que seja um lugar visual bonito, né? Então, o que a gente quer revelar, o que a gente não quer revelar, o que a gente esconde, o que a gente não esconde. Então, isso tem sido muito meu pensamento, sabe? Essa questão dessas revelações e desses esconderijos, sabe? Eu tenho pensado muito nisso e eu acho que isso vai ser uma coisa interessante até para a nossa relação futura, né? Por uma questão de respeito, por uma questão de proximidade, por uma questão de não avançar sinais, por uma questão de acolhimento. Eu acho que a gente vai estar, acredito que a gente vai estar mais humanizado, eu tenho fé em Deus. E eu queria finalizar agradecendo aí Cauê, Arthur, Andréia, Júlia, né, e dando um abraço ao Diego, ao maestro Manfredo, tá? Agradecer a Andréia por esse convite fantástico, a gente está trocando esse papo, tá? E que venham outros, tá? E um beijo grande para todo mundo aí. Nossa, Nós que agradecemos. uma super fala também, mais uma. É? Eu também,
eu também, que nem a Júlia falou antes, eu me identifiquei muito com essa fala, porque quando a gente, eu sou pianista, e daí na pandemia eu virei pianista solo, né? Só toco, me acompanho, faço tudo. E o que não é bem, assim, o que eu gostava mais era de acompanhar cantor, por exemplo, outras coisas assim. E a gente tocando sozinho, né, realmente fica uma coisa alienada de sentido, assim, né? O ser músico sem um público, sem, né? Só para si. Aí acaba que a gente fica buscando. Eu busquei alternativas, busquei, né, outras coisas para eu fazer que me interessassem. E realmente são coisas que a gente não tinha parado para pensar antes, né? Nunca foi obrigado a pensar nisso. Muito, muito bom dar esse destaque também. Né? Obrigado, Obrigado. professor. Vou passar para o professor, para o maestro Manfredo, desculpa. É que já é 8h40 também. Acho que todo mundo aqui está cansado já, fim de dia. Pode falar, professor. Não, esse assunto é muito bacana e eu acho que é muito importante a gente conversar sobre isso, né? Sobre os lados positivos dessa realidade que a gente está vivendo, mas sempre com as antenas ligadas em relação ao que afeta ao nosso instrumento, né? Tanto quem é professor, e vocês estão nessa formação como professores, né? O Diego com todo o trabalho que tem realizado, né, nas escolas públicas, né, as limitações, as características de cada grupo, né? O maestro Carlos, tanto como professor quanto como maestro da orquestra, de coros. Eu, com trabalho com a OSPA, o grande diferencial que eu vejo na nossa profissão é em relação ao fato de que o nosso instrumento é humano, ele não é um instrumento físico, né? Por exemplo, quando um pianista vai estudar, ele tem ali o seu piano, ele vai extrair daquele mecanismo todo uma sonoridade bacana e que vai ser aliado à sensibilidade e tudo mais, conhecimento. Mas, no nosso caso, e eu acho ótimo que o curso de regência e de música esteja se aproximando da psicologia, porque, basicamente, isso me lembro dos festivais de música em Curitiba com o Roberto Duarte, e ele dizia que 60% da regência é parte psicológica. A gente precisa atuar com muito cuidado em relação ao nosso instrumento musical. E principalmente no momento em que as pessoas todas estão com essa cidade à flor da pele. Se está mexendo em várias coisas, né, de estrutura, de sobrevivência, de mudança de forma de ensaio, e a pessoa ainda é cobrada. Não, você está desafinando tal nota. Daqui a pouco a pessoa, sabe, entra num desespero total e acha que a sua vida não vale mais a pena. Então, o cuidado, eu acho que tem que ser extremo nesse momento. Né? Como a gente vai cuidar do nosso instrumento musical. E eu realmente não gosto de ensaiar virtualmente, confesso para vocês, porque eu sinto falta da troca de energia que só acontece no presencial. No entanto, o vídeo sempre foi uma ferramenta que misturava um avanço em qualidade e um ódio pessoal grande, porque muitas vezes a gente assiste um vídeo do que a gente regeu em um determinado concerto e disse, mas cara, como é que tu fez um gesto tão estúpido como esse? Tu precisa ser mais claro, tu sabe? Tá horrível isso. E a gente fica nessa briga, né, entre os
o sentimento de se expor, né? Aquilo que o Carlos estava falando, a gente, quando está fazendo o vídeo, a gente está se expondo totalmente. E gestualmente, a nossa casa, a gente está se expondo também em relação à nossa família, porque normalmente a nossa atividade era lá no local de ensaio, né? E os familiares iam assistir o resultado final de todo o processo, mas não acompanhar diariamente o que é estar fazendo os vocalizes, está corrigindo nota, corrigindo ritmo, até chegar ao produto final. Então, assim, eu acho que está tendo um conhecimento grande, né, de como lidar com a nossa atividade em relação à nossa família, em relação ao nosso grupo, e também a família conhecer o que é todo esse processo, né? E que muitas pessoas só acham que o maestro está ali na frente, mexendo o braço, marcando o tempo, sendo que o universo de coisas que tem por trás é gigantesco, assim, para que nem o Diego, a Andréia, enfim, o Cauê ainda vai, né, começar a dar as aulas, o Arthur e a Júlia, a quantidade de preparação que existe antes de se chegar ao momento efetivo de uma aula, de um ensaio, né? Tem um trabalho gigantesco atrás disso e ele tem que ser muito cuidadoso, porque isso vai impactar nas pessoas de uma maneira assim para sempre. As pessoas vão ser modificadas por esse conhecimento ou pela forma que a gente está abordando a música. Então, acho que desse período de pandemia, acho que os Google Meet, o Zoom da vida, as gravações em áudio e em vídeo, elas vieram para somar como ferramentas para a gente aprimorar a qualidade e também possibilitar reuniões e conversas informais de uma maneira mais próxima, ou mais rápida, pelo menos. Mas nada substitui o ensaio presencial, e o ensaio presencial ele vai ser um bálsamo, eu acho, para todo mundo, quando ele acontecer, e que a gente realmente vai poder se unir de novo e levar essa música para o nosso público e, de novo, trazer um pouco de alívio, né, para as almas das pessoas que estão tão carentes da música presencial, né? Um dos grandes maestros, o Cheribidache, durante muito tempo ele não aceitava né, que os concertos dele fossem gravados, porque ele dizia que o concerto é só entendido naquele momento, com aquelas pessoas, com aquele grupo, né? Enfim, mas a gente gosta de ver os registros, né, de tudo que é concerto, de tudo que acontece. E hoje em dia a gente tem essa facilidade, né, de ter esse acesso maravilhoso a vídeos, a conferências, a teses, está tudo aí online. Tem muita porcaria também, mas o importante é que tem concertos e palestras e discussões maravilhosas e que são realmente ferramentas para a gente conseguir cada vez mais elevar o nosso nível cultural. Então, eu queria agradecer muito o convite de todos vocês, da Andréia, do Diego, do Arthur, do Cauê, da Júlia, agradecer a parceria aí nesse podcast do Carlos e do Diego, e desejar que realmente em breve tudo volte a mais ou menos um normal e que a gente possa continuar com essa missão tão importante que é levar a boa música às pessoas. Obrigado.
Muito obrigado, maestro. A gente fica muito feliz de poder ouvir vocês. Foi uma honra também para nós aqui. Com certeza. Arthur, Nossa, tu quer gente, falar alguma coisa? incrível. Eu acho que falo em nome do grupo, dizendo que foi uma alegria muito grande poder contar com a presença de vocês, mesmo que distante, as reflexões, e venerar a existência, né? A nossa existência aqui que resistimos e que podemos estar trocando, né? E aprendendo e somando de uma forma curiosa e nova, né? Nessa aventura aí musical que decidimos nos jogarmos, né? Foi uma experiência muito legal, gente. Acho que foi muito rico de debate, de reflexão e de informações para nós. Espero que tenha sido para vocês também uma experiência muito legal também de poder estar aqui partilhando com a gente. Eu fiquei com um gostinho de quero mais, assim, né? Um pouco cansado do fim Eu do dia, também. mas se deixasse, acho que a gente ficava clicando naquele Ai, link do Zoom mais umas vezes. verdade, com certeza. Se alguém quiser, também Aqui, abro agora o espaço. Quem quiser falar, tá liberado, gente. Fiquem à vontade. queria só dizer que a alegria é mútua, né? É bom ver as coisas acontecendo e queria também dizer para vocês que são bem-vindos, né? Se quiserem assistir algum ensaio, quando for possível, né? Ensaio presencial do coro sinfônico, queiram conversar com o pessoal do coro também, estou à disposição para ajudar naquilo que for possível, porque o fato de a gente ter um pouco mais de experiência só nos possibilita que a gente possa compartilhar com mais pessoas o que a gente recebeu de outras pessoas, né? Então, assim, vai ser sempre uma alegria de ver vocês nos nossos concertos, nos ensaios, quando quiserem. A Casa da Música da OSPA está sofrendo uma grande reformulação positiva, porque finalmente se tem um teatro, né? Não é o ideal, mas é o que se tem. Uma sala de ensaio para coro, para recitais de música de câmara, camarins, né, para estudo individual dos músicos, enfim, um complexo cultural que busca viabilizar o nosso trabalho. E ele está à disposição, é só entrar em contato com a gente. E vocês que são da área da música sempre serão bem-vindos para conhecer um pouco mais de perto o nosso trabalho. Então, fica o convite para todos vocês. Obrigado. Eu agradeço, gente, também muito o convite, foi muito legal, assim, acho que foi muito rico, assim. E não sei, estava pensando que talvez a gente discuta essas questões assim menos do que seria necessário, né? Então, acho que todos os espaços são, nossa, são muito válidos assim para a gente refletir sobre várias coisas. E eu vim porque me convidaram para falar sobre algumas coisas, mas foi muito rico, muito mais ouvir assim várias coisas que foram colocadas assim. E assim, me lembrei de várias coisas, né? Eu lembro muito do tempo da OSPA na Independência. Então, a gente estava falando, quando o Manfredo estava falando, assim, e foi uma época que eu estava descobrindo muito a questão da música e tal, que eu era adolescente, assim. Eu me lembro que eu ficava esperando na saída dos músicos ali para ver se eu conseguia o ingresso, quando eu não conseguia pagar o ingresso e tal. Então, ficou, assim, nesse looping de reflexões, né, da importância assim desses espaços, da importância de ter uma orquestra, de ter um coro, da importância da gente, enfim, né, seguir nessa eterna luta, assim, na questão da arte, assim, questão da educação também. Então foi isso, muito obrigado pelo convite aí, foi um prazer, assim, aprendi muito. A gente Obrigada, te Tiago. agradece.
A gente que com aprendeu. certeza também. Desculpa, Carol. Não, Não, é só essa questão das memórias, com certeza, né? Voltam, assim, bastidores dos ensaios, ensinamentos do maestro, grandes, grandes ensinamentos. E começou a me passar também ali as salas de aula no IA, que saudade do IA, né, gente? Enfim, Gente, que lá da Casa da saudade de Música, da Casa da OSPA também. Memórias muito saudades boas, de uma né? É verdade. Cauê, eu te cortei, desculpa. Pode falar. não, só tava agradecendo o Diego. Tá acabando a reunião aqui, acho que se o professor Carlos quer falar, agora é a hora. Também não, é só agradecer, gente, agradecer por essa oportunidade de ouvir, né? E eu quero também agradecer, eu sou do Rio de Janeiro, né? Estou há pouco tempo, quer dizer, agora não estou, porque voltei aqui para o Rio de Janeiro, para Petrópolis, né? Mas o pouco tempinho que eu fiquei aí, o que a gente tem trabalhado online, eu quero agradecer muito o acolhimento de Porto Alegre, sabe? Eu estou me sentindo muito bem, muito feliz de estar com vocês e é isso. E mandar um beijo grande para todo mundo e vamos resistir resistindo. Beijo grande, tá? Um grande abraço para o Hernani Aguiar quando encontrar ele. Amanhã a gente vai tomar um negócio, eu vou falar sobre a gente. E depois a gente bebe junto aí também. Tá bom, combinado. Combinado. Eu realmente sou muito grato a tudo que ele me ensinou e o carinho que ele tem com a nossa profissão. Realmente ele eu sou o filho mais ajuizado dele, né? Ele não aceita muito isso não, fala que eu sou menos, mas enfim, é questão de juízo. O Hernani não tem muita credibilidade para falar não. Coisa boa. Gente, muito obrigado de coração e seguimos aí na luta. Pessoal, Obrigada, então, gente. Valeu. muito obrigado. Uma boa noite para vocês. Boa noite para vocês Gostaria também. de informar que, em seguida que o podcast estiver editado, a gente vai estar publicando em alguma rede social. Antes a gente vai enviar para vocês, tá? Daí a gente faz uma divulgação, combina direitinho e vai ficar como resultado, então, do nosso semestre e, se possível, né, levar adiante também, porque num congresso, numa mesa de debates com esses 3 debatedores, eu esperava muito mais gente do que apenas nós 4 aqui. E vamos tentar angariar essas pessoas para ouvir participar dessa discussão com a gente, mesmo que divulgar. Assim, virtual. Isso aí. Beleza. Obrigado, pessoal. Boa noite, muito boa pessoal. noite. Boa noite, Tchau. gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Abração. Tchau, um abraço, boa noite.